Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão aí participando desse nosso estudo bíblico online, tendo como anfitriães hoje, né, o Paulinho e a Vilma, né, diretamente de Cachoeirinha, recebendo o pessoal hoje para o nosso estudo bíblico online, né? Então, obrigado a Vilma e ao Paulinho, né, que estão nos recebendo hoje aí em sua casa virtualmente. Então, o bolo hoje, o café é por conta do Paulinho e da Vilma. Depois do estudo, a gente aproveita aí o cafezinho. Isso, bolo e café Boa tem. noite. Boa noite, Lisete. Boa noite. Boa noite. Tá certo. Depois a gente vai, então, forrar o estômago aí, né, com bolinho e o café. Isso. Enquanto isso, nós vamos nos alimentando espiritualmente, né? Então, mais uma vez, aí, boa noite a todos. E nós iniciamos esse nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para iniciar, né, nós vamos acompanhar uma música. Essa música é do Carlos Magrão, né? E como nós estamos aqui na Semana Farroupilha, então uma música aí, né? É também em homenagem ao gaúcho, mas que fala também do nosso patrão celestial. Quem pensa que um gaúcho de bombacha, bota, chapéu, de lenço branco e um pala, não teme o patrão do céu. Mesmo estando bem montado num belo tordilho negro, entrega sua vida a Deus, pois é este o seu apego. Leva junto em seus peçoelos uma mala de garupa, uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa. Se é numa roda de mate ou até mesmo num rodeio, pede a Deus para não cair do potro chucro mais feio. Quem pensa que um gaúcho de bombacha, bota, chapéu, de lenço branco e um pala, não teme o patrão do céu, mesmo estando bem montado num belo tordilho negro, entrega sua vida a Deus, pois é este o seu apego. Leva junto em seus peçoelos uma mala de garupa, uma Bíblia já surrada que a todo cristão educa. Se é numa roda de mate ou até mesmo num rodeio, pede a Deus pra não cair do potro chucro mais feio. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias já disse em sua canção do exílio sobre o Brasil tão bonito: Deus dê a paz aos nossos filhos. Aproveita a ocasião pra falar do que
que não queria, das drogas que assolam o mundo 24 horas por dia. Hoje os valores são outros, filhos não respeitam os pais, só mesmo a fé em Cristo pra salvar os ideais. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Desde a criação do mundo, Deus nunca mudou de lado. Morreu por nós numa cruz para pagar nossos pecados. Fortalece, Pai eterno, a fé em teu evangelho, fazendo valer a aliança de nunca ficar mais velho. Sou do Rio Grande do Sul e me orgulho em ser daqui. Convido você, parceiro, a ler o Salmo de Davi. Vem conhecer esse Deus que lhe tira da prisão. Sentir o Espírito Santo agir em teu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Muito bem, então, ao som do Carlos Magrão, aí, né, homenageando os gaúchos, mas trazendo também um texto bem interessante nessa música, que nos faz pensar justamente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, em nosso meio. Bem-vindo também, Camila, né, que está entrando agora. Boa noite. Oi, boa noite. Bom, vamos então ao nosso estudo de hoje, né? Como eu anunciei hoje, hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre os heróis da fé. E aí, eu não dei nenhuma dica, né, antes de começar, né, para dizer de que herói nós vamos falar hoje. Vamos começar do início, tá? Do início da Bíblia. Alguém dá um chute aí, qual é o primeiro herói da fé da Bíblia? Jesus! Jesus, muito bem, muito bem. Mas se a gente pensar em pessoa, qual pessoa? É verdade, Jesus, sim, né? E o Carlos Magrão cantou aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já estava lá no início, né? Ajudando a fazer o mundo também, junto com o Espírito Santo, né? Mas vamos pensar em pessoas, né, que são heróis da fé. Qual seria a primeira, será? Alguém tem um palpite? Bem no início. Não é Noé? Não, né? É antes de Noé. Antes? Antes de Noé ainda. Papai.
Bom, já que ninguém quer chutar, eu Abraão. vou então... Oi? Abraão. Antes ainda. Jesus. Bem no início. Bom, Seria Abel? Abel, muito bem. Quem falou Abel, né, dá um prêmio virtual. Eu tinha falado em Abel, a Luana disse que não era. Abel, mas depois vamos ver por que Abel, né? Porque Abel foi o primeiro, conhecido como o primeiro herói da fé, né? Quando a gente usa o termo herói da fé, né, poderíamos usar também, a gente usa heróis da Bíblia, enfim. Mas são pessoas ou personagens bíblicos, homens e mulheres, que dão um grande exemplo, né, de vivência de comunhão com Deus, de proximidade com Deus. Por isso, eles são destacados como heróis da fé. E é interessante que lá em Hebreus, no capítulo 11, ali tem uma série de heróis, né, citados. E o Abel aparece ali também, em Hebreus, no capítulo 11, né? Então, ali nós temos uma série de nomes que, muitas vezes, a gente não cita tanto, né? Quando fala mesmo da Bíblia, do Antigo Testamento, principalmente, alguns nomes ficam meio desconhecidos. O próprio Abel, né? Claro que a gente fala ali do início da história de Caim e Abel, né? Mas nem sempre a gente fala muito de Abel, né? São citados, ou é citado o fato, né, de Caim, no caso, matar o seu irmão Abel. Mas Abel, então, é o nosso primeiro herói da fé que nós vamos ver hoje. Mas vamos lembrar um pouco, né, da história lá de Gênesis 4, né, quando nos é narrada a história, né, da criação, do primeiro lá no início de Adão e Eva, e depois, na sequência, eles tiveram também os seus filhos. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo, né? Então, essa é a narrativa da história, um pouco de Abel, né, junto com o seu irmão Caim. Claro que a gente lembra dessa história sempre, uma história triste, né, porque nós vemos aqui o primeiro homicídio já acontecendo na primeira família que Deus cria, que nos dá, de alguma forma, também uma ideia, né, da dificuldade do ser humano a partir da desobediência de Adão e Eva, né? Quando eles caem em pecado, já nos seus filhos vamos ter, né, a primeira dificuldade já aparecendo aqui, né, entre eles. Mas o foco hoje é Abel, né? Vamos conhecer um pouco mais de Abel e entender por que ele é conhecido como um herói da fé. Então, como nós vimos ali, né, Abel foi o segundo filho, né? Primeiro foi Caim, depois Abel, mas eles tiveram outros filhos, né? Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel. Tiveram uma filha, depois diz a Bíblia, tiveram filhos e filhas, tá? Então,
a gente realmente fica muito, né, assim, lembra de Caim e Abel, né, mas eles tiveram mais filhos, né, não se sabe exatamente quantos, mas tiveram, né, obviamente, vários filhos. Abel foi o primeiro herói da fé e pode-se dizer que foi o primeiro homem na Terra a, de fato, ter fé. Será que Adão e Eva não tiveram fé? Pensando nessa afirmativa, que Abel foi o primeiro homem a ter fé. Aí nós temos que entender por quê, né? O que é a fé? Quando a gente pergunta assim, o que é fé, podemos ter aí muitas definições de fé. Mas lá em Hebreus 11:1, né? Ali em Hebreus fala dos heróis da fé, tá? Todo o capítulo 11. E ali no início já nós temos uma definição de fé, né? E é baseado nessa definição que a gente pensa, né, nessa ideia de Abel como um herói da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E foi exatamente esse ato de crer mesmo, sem ver a essência da fé, que Abel foi o primeiro. Por que Abel foi o primeiro? Porque Adão e Eva, né, quando a gente lê a história de Gênesis, né, que vai um pouquinho antes, eles conversavam com Deus. Eles viam a Deus. Então, Adão e Eva, né, Abel e Caim, enfim, os demais, né, os que vieram depois, eles não enxergavam, eles não conversavam mais com Deus. Isso só coube a Adão e Eva, né, antes do pecado também, certo? E aí, quando são expulsos do jardim, quando eles são expulsos do jardim, eles acabam perdendo essa comunicação direta também, tá? Mas eles viram a Deus. Então, essa definição de fé, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Adão e Eva viam a Deus, né? Então, é nesse sentido que se usa essa expressão. Então, diferente de Adão, seu pai, que conversava e andava com Deus face a face, Abel nunca viu o Senhor com os olhos humanos. Seu conhecimento acerca de quem Deus era parecido com o nosso, né? Abel recebeu o conhecimento através de seus pais, né? Nós recebemos, a gente pode dizer, dos apóstolos, né, da própria Bíblia, que nos diz como é Deus, né? Por isso Abel era um homem de fé. Ele cria na existência de Deus, mesmo sem vê-lo, né? Então, para entendermos essa definição de fé, né? Então, é crer em algo que não se vê. Nós não vemos a Deus, nós não vimos a Jesus Cristo, nós não vemos, não vimos, mas nós cremos. Aí Jesus fala disso, né, num certo lugar, quando ele fala para o seu discípulo, né, que não quis tocá-lo, né, para entender, para ver se era ele mesmo, ele diz, bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Aqui, então, justamente em Hebreus 11:4, né, eu falei antes que em Hebreus nós temos uma referência a Abel. Lá em Hebreus 11:4, está escrito, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. Por que depois de morto ainda fala, né? A gente pensa, será que ele volta de vez em quando para se comunicar? Não é nesse sentido que o texto coloca aqui. Quer dizer, aquilo que ele deixou como legado, né? Pode-se dizer assim, porque os heróis da fé deixaram o legado da fé, ele continua falando, porque ele continua sendo um ensinamento. Então, é nesse sentido, né, que o legado dele ficou, né? O exemplo dele, justamente, é lembrado aqui em Hebreus, né? Então, por isso, Abel é considerado um herói da fé. Ele é o exemplo, né, justamente de fé. E aí, quando nós olhamos para Abel, obviamente, nós temos que olhar também para Caim, né? Naquela situação entre os dois, né? O que aconteceu, por que Deus se agradou de Abel, por que Deus não se agradou de Caim. Os dois foram oferecer um sacrifício. Os dois fizeram a mesma coisa, né? Se a gente pensa em, puxa vida, mas Caim também foi oferecer um sacrifício. Abel também foi. Abel ofereceu um animal, Caim ofereceu algo da terra, né? Ele era um agricultor.
Será que foi o tipo de sacrifício que cada um ofereceu? Será que foi porque Abel levou um animal? Será que Deus não gostava, né, de outro tipo de oferta? A resposta é não. Deus aceita, a princípio, qualquer oferta. Mas o que determinou a rejeição da oferta de Caim é a segunda diferença, essa é invisível. Só Deus vê. Deus conseguiu olhar, ou consegue, né, olhar os corações. E Deus viu no coração de Caim que não havia nada ali de gratidão. Não havia fé. Por isso Deus rejeitou a oferta de Caim, mas Deus se agradou da oferta de Abel. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante, sua real intenção, né? Então, é isso que Deus está olhando quando ele olha para Abel e Caim, ou Caim e Abel. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque seu coração era sincero e cheio de amor. Suas obras eram justas, né? Como diz lá em Hebreus 11:4. Ele era um homem íntegro e fiel. Então, na verdade, né, a questão não está tanto na oferta em si, mas no coração de quem estava ali. Então, a grande questão que está em jogo aqui, né, não é o tipo de oferta, ou que tipo de oferenda cada um faz, mas o motivo, né, o coração. Deus olha ali dentro, né? Então, é a partir do coração, né, que Deus está olhando para Caim e também para Abel. A oferta só tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem oferece. A oferta de Abel foi agradável porque ele adorava a Deus, né? E lá em João 4:24, Jesus diz, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É claro que Jesus ali fala num contexto onde principalmente havia os fariseus, né, que faziam tudo somente por aparência, né, e Jesus cutuca, né, os fariseus, justamente chamando a atenção, de que a adoração, ela tem que ser o todo da pessoa, né, não pode ser algo mecânico, algo para cumprir tabela, né, algo somente formal, né, tem que ser, de fato, algo que vem de dentro, e é isso que estava em jogo aqui também, né, nessa questão de Caim e Abel. Dá para dizer também que ela é uma oferta profética, né? Por que profética? Quando a gente vê a oferta de Abel, ele sacrifica um animal. E como ele é Abel e Caim, né, são os filhos mais velhos, né? Talvez dá para dizer assim que foi o primeiro sacrifício de um animal como forma de ser oferecido a Deus, em forma de gratidão. E depois, em todo o Antigo Testamento, a gente vê que, sim, eles levavam sempre, né, as suas ofertas, geralmente sacrificando animais, né? E por que uma oferta profética, né? Porque dá para pensar também, né, que esse sacrifício de um animal, ele está, de alguma forma, direcionando o olhar para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo depois também é sacrificado, né, em favor de toda a humanidade, né? Por isso é chamado também de uma oferta profética, né? Mas ele está antecipando, né, algo que ainda estaria por acontecer. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor de seu trabalho em gratidão a Deus. Então, essa é uma outra questão importante, né, que a gente vê aqui nessa história de Abel. Isso que eu agora falei há pouco, né, a morte do cordeiro ou de uma ovelha, dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida prefigurava o sacrifício de Cristo. Quer dizer, aquilo que Abel fez mostrava para algo que iria acontecer ainda, né, história que nós conhecemos, que foi justamente o sacrifício de Jesus, né, ou como a gente chama, né, a gente usa na nossa liturgia, inclusive, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, nós cantamos isso, inclusive, na liturgia, né, ali na parte da Santa Ceia. Então, justamente fala de Jesus, o Cordeiro, né, que se sacrifica de uma vez por todas. Por outro lado, podemos dizer que a oferta de Abel é considerada uma oferta valiosa. Abel adorou a Deus oferecendo o melhor de seu rebanho. Ele pegou a melhor parte.
ele não ofereceu um sacrifício qualquer, mas ele pegou, né, dentre os primogênitos, né, a primeira parte, né, do seu rebanho. E Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e a sua gordura, né, ali fala em Gênesis 4:4. Ele trouxe o melhor, ele ofereceu o melhor que ele tinha para o seu Deus, né? Isso nada mais é do que uma demonstração de fé, né? Então, é essa demonstração de fé que nós vemos ali, né, na oferta de Abel. Por que Abel, então, é considerado o herói da fé? Né? É justamente só um pouquinho aqui. Bom, voltando aqui então, né? Por que é uma oferta valiosa, né? Quando Deus olha para Abel, né? Interessante nós olharmos isso. Para onde Deus olha primeiro? Para Abel ou para a oferta dele? Deus olha primeiro para Abel. Para a gente não inverter essa ordem também, né? Porque ele olha primeiro para Abel. A fé, né? A forma como Abel louva a Deus, é isso que agrada a Deus. A oferta, podemos dizer assim, é uma consequência, né? Tudo que ele faz, né, é, por assim dizer, um reconhecimento de que tudo que ele tem é de Deus. Então, o primeiro que Deus faz, ele olha para Abel, né, para a importância daquele ato de Abel, né, porque ali está, toda a fé de Abel está dentro do seu gesto, né, podemos dizer assim. Então, está tudo ali. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né, como diz lá. Quer dizer, o seu gesto, né, a sua demonstração de fé, por isso é lembrada justamente como algo extremamente importante, por isso é considerado um herói da fé. Também Jesus, né, falou de Abel, né, lá em Mateus 23:35, Jesus citou e falou de Abel, né, lembrando justamente de uma pessoa justa, né. Tal declaração feita por Jesus demonstra quão elevado era o caráter santo de Abel. Somente o sangue de Cristo foi considerado, né, algo melhor que Abel. Então, o próprio Jesus, né, quando ele se refere a personagens anteriores a ele, como exemplos, né, justamente ele atesta, né, a grandeza dessas pessoas que foram, por isso, exemplos e foram grandes heróis. Bom, o que nós aprendemos com Abel? O que nós podemos, né, olhando para essa história de Abel e olhando para Abel como um modelo de fé, o que nós aprendemos com ele? Primeiro, né, pela fé, ele não agiu pelo sentimento, e sim pela fé. Agir pela fé não é tomar atitudes baseando-se na própria vontade, e sim na vontade de Deus. É interessante, né, se a gente pensa assim, o que é agir pela fé? É se submeter a Deus, é saber que toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, na verdade é de Deus. Então, agir pela fé é nós, de fato, confiarmos plenamente em tudo aquilo que nós temos e confiar a nossa vida também a Deus, né? Como diz um texto do Salmo, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto deixa com ele, né? E o mais ele fará. Deixa com ele, né? Mais ou menos isso que está dizendo aqui. Então, de fato, né? É deixar Deus tomar conta da vida e deixar Deus guiar a sua própria vida. Ao contrário, né? Se nós pegarmos
o exemplo de Caim, né, que é o oposto aqui, ele seguiu a sua própria vontade. Ele seguiu os seus pensamentos. Ele seguiu a sua forma de agir. Ele, né, quis ser ele mesmo. Não quis se submeter à vontade de Deus. Essa é uma das grandes diferenças entre os dois. Então, ele não quis. Né? Ele quis seguir o seu próprio caminho. Um outro ponto importante aqui, né, que é a questão do sacrifício. Sem atitude de fé é impossível sacrificar. Quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. O que é esse sacrificar? Né? Aqui que, quando a gente fala, Abel sacrificou, ele ofereceu. Né? Então, o sacrifício também é essa dose, tá, que nós damos justamente agora, tendo certeza, né, de que tudo que nós, pensando na fé, né, tudo que nós somos e temos é de Deus, agora, eu, do ponto de vista também da minha fé, mas racionalmente, porque eu passo a usar também a minha razão, né, a partir disso, eu também vou me sacrificar. Eu também vou fazer a minha dose de sacrifício para seguir ao meu Deus. E quando a gente pensa, né, no nosso dia a dia, né, como cristãos, que sacrifícios nós precisamos fazer hoje? Então, há inúmeros sacrifícios que nós, obviamente, precisamos fazer, né, para continuarmos seguindo ao nosso Deus. Então, sim, é preciso que nós sacrifiquemos algumas coisas. Se nós não sacrificarmos algumas coisas e quisermos só seguir a nossa vontade, nós não conseguiremos, eu diria assim, executar, né, plenamente essa nossa vida de fé. Claro, mesmo sendo pecadores, obviamente, né, mas sim, é preciso também uma dose de sacrifício de nossa parte, né, para que, de fato, a gente consiga seguir ao nosso Deus. Ser justo, né? Quem usa a fé e sacrifica se torna justo, pois não mede esforços para negar a si mesmo e se entregar ao Criador. De novo, né, aqui quando fala em negar-se a si mesmo e se entregar ao Criador, né, é baseado num texto ali do Novo Testamento, né, quando Jesus está falando com o povo, né, e muitos o seguiam, ficaram assim meio num oba-oba, né, e aí Jesus disse, olha, vocês sabem o que significa me seguir? Vocês têm certeza têm noção do que é isso? Eu daqui uma semana eu vou para a cruz. Eu vou ser sacrificado, eu vou ser morto. E se vocês quiserem de fato me seguir, vocês preparem-se porque não vai ser fácil. E por isso, né, quando se fala em ser justo e se sacrificar, né, temos que ter no horizonte que ser cristão é, sim, preciso muitas vezes carregar essa cruz por ser cristão, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é não seguir a sua própria vontade. É seguir a vontade de Deus, isso é negar a si mesmo, porque nós, por nossa vontade, é claro que a gente não gostaria, isso é assim, o ser humano é assim. Mas, uma vez tendo a fé, né, nós temos consciência disso. E com essa consciência também, a gente vai, sim, também fazer esse esforço para nós seguirmos a Jesus, né, e sermos justos também. Ser justo nada mais é do que viver em fé. Né? É colocar essa fé em prática no nosso dia a dia. E aí recebemos a aprovação, né? Quem realiza os 6 primeiros passos, consequentemente, é aprovado por Deus. Isso fez Abel ser diferente dos seus familiares, principalmente seu irmão. Ok, qual a diferença entre Caim e Abel? Abel, né, ele, diria assim, ele seguiu esses passos anteriores, né? Ele foi aprovado justamente porque ele se apegou em Deus. É isso, né? Quer dizer, ele se agarrou com todas as forças em Deus. E quem se agarra com todas as forças em Deus, né, que é a fé, ele automaticamente vai reconhecer que tudo que ele tem vem de Deus. E ele vai querer agradar esse Deus, ele vai querer fazer esse sacrifício para ficar com esse Deus. E, por último, né, diz, depois de morto ainda fala, né, por isso eu expliquei antes, né, o que significa isso, né,
Quer dizer, mesmo após a sua morte, o exemplo de Abel ficou. E também, não só dos heróis da Bíblia, dos heróis do Novo Testamento, mas de toda pessoa que de fato crê, que vive uma vida de fé, dá para dizer assim que depois de morto ela ainda fala. Não de voltar aqui de vez em quando, né, aparecer no meio das pessoas, não é isso. Mas há muitas pessoas que já partiram, e quando a gente te conheceu, e que para nós serviram provavelmente de modelo de fé, um exemplo que de alguma forma nos tocou e nos faz pensar, né, o quanto essa pessoa nos ensinou através do seu exemplo e da sua vivência de fé. Eu tenho inúmeras pessoas que eu conheci que já partiram, né, e toda vez que eu lembro delas, eu fico assim estarrecido, né, com a fé que essas pessoas tiveram, né? Eu fico lembrando dessas pessoas, nossa, que pessoa que demonstrava uma fé impressionante, né? E que toda vez que eu as encontrava, né, eu me sentia motivado, né? Por tamanha fé que essas pessoas demonstravam no seu dia a dia, né? Por isso que diz mesmo depois de morto, né? Quem tem fé, quer dizer, o seu exemplo fala, a sua vida, a sua história fala. Assim, nós temos muitos nomes na história também do cristianismo, né? A gente vai vendo alguns aí ao longo dessa edição aqui dos heróis, né? Não só da Bíblia, mas alguns personagens posteriores também. É claro que, né? A gente olha para esses que são heróis da Bíblia, né? Nós temos aqui, principalmente em Hebreus, dizer assim, um selo, né? Ali há uma garantia, né? De dizer, se fala de Abel como alguém, como um exemplo de fé, obviamente, né? Ele está com Deus, né? Nesse sentido que a gente pensa. Então, é um atestado, né? Que de fato ele foi um herói da fé. Mas não podemos esquecer, né? Que de alguma forma, né? Toda pessoa que vive a sua fé, como Abel viveu, isso serve para nós, ela pode tocar, ela toca, ela tem a capacidade de mostrar para as outras pessoas o caminho. Quando Jesus fala ali em Mateus 5, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, ele está falando justamente disso. Quando nós pensamos, né, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ele diz, olha, não se usa uma lâmpada e esconde ela embaixo de uma mesa. Ou se você edifica uma cidade no alto de uma montanha, você não tem como esconder essa cidade, ela vai aparecer, ela está no alto. Justamente, né, se referindo a quê? A fé, a vivência da fé. Então, se nós vivemos a fé, isso vai ser percebido. E também diz, Deus não dá a fé, não dá uma luz para a gente ficar escondendo essa luz. Não, ela existe, a luz existe, o Deus nos dá a fé justamente para nós a vivermos. E que ela, de fato, possa servir, né, como uma cidade em cima de uma montanha que aparece para todo mundo. Então, né, que essa primeira lição aqui de Abel, como o nosso primeiro representante, o nosso primeiro herói da fé, né, possa nos ensinar, né, e possamos olhar para esse exemplo de Abel e que isso para nós, de alguma forma, possa servir de inspiração também. Né? Que Deus e Espírito Santo assim nos conceda. Amém. Amém. Muito bem, agora vamos para a nossa segunda parte, né? Que é sempre o nosso, para quem está hoje participando da primeira vez, né? Nós temos sempre a primeira parte mais expositiva e agora é a parte que a gente discute, né? Conversa sobre essa questão ou outras, eventualmente, que estão ligadas a essa, né? Para a gente refletir um pouco sobre esse estudo. A palavra está aberta.
Lá em Apocalipse tem um texto que diz assim, né? E houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Espero que não chegue a meia hora o nosso silêncio, né? E aí, pessoal? É que são tantos heróis, né, pastor, que a gente aprende que, por exemplo, eu falei aqui na mesa, antes do microfone abrir, que era Abel, ela disse assim, não. Aí como alguém começou a responder ali, né, chegamos até Adão, Adão não, porque via Deus, né, e depois houve toda aquela história. E agora, então, a gente sabe que fé é crer sem ver. Essa é a definição de fé, né? Então, todos os chamados heróis da fé, né? É justamente nós também. A fé é isso, né? Você se apegar ao que você não vê, né? Você não enxerga, né? E, claro, nós acreditamos justamente, né, que nós recebemos a fé também pela ação do Espírito Santo, né? Então, mas, de fato, nós não vemos, né? Por isso que são, né, tem essa definição. A gente não vê com os olhos, né, pastor? A gente vê com o coração, que, na verdade, é sentir, né? Eu acredito que seja isso. A gente vê com os olhos da fé, né? Essa é uma definição que a gente usa, né? Digo, não viu assim fisicamente, mas a gente vê com os olhos da fé, né? E eu diria assim, é uma bênção, né? É uma bênção nós podermos crer. Isso é uma maravilha. Assim, a gente também convive com pessoas, muitas vezes, que não creem em nada, né? Absolutamente nada. E Paulo, né, fala ali em Coríntios, né, sobre fé, né, ele diz, se a nossa fé se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos as mais infelizes das pessoas, né, e aí justamente ele fala, né, da esperança da ressurreição, da esperança da vida eterna, como isso serve para todos nós também de alento e de consolo, né, quer dizer, é para lá que se dirige a nossa vida, né? É por isso, né, pastor, que quando se está em sofrimento, quando se está doente, é que a gente se apega mais ainda a esse tipo de coisa, né? Essa esperança de que lá não haverá sofrimento nem dor, né? É o momento que a gente, digamos assim, se converte mais, né? Se apega, mas se dirige mais, sente mais, não sei se seria isso, né? Porque não sei se demonstra mais. Eu acho que é um momento assim, né? Daí a pessoa, quando está debilitada, quando está sofrendo, ela não tem vergonha de dizer. Ela não tem vergonha de Sim. dizer diante até de outras pessoas, dizer assim, preciso de Deus, quero que Deus me ajude, só Deus pode me ajudar. Coisa assim. Quando está cheio de saúde, isso aí já é mais difícil. Dizer assim, que bom Deus que tu me deu toda essa saúde, que me deu todo esse dia, me deu todas essas horas para me alegrar. Né? Na real, né, pastor? É bem assim. Sim, não, com certeza, né? Na verdade, sim, eu gosto muito dos Salmos, né? Os Salmos, quando a gente lê os Salmos, a gente tem ali, assim, uma dimensão muito humana, né? Tanto, assim, o salmista, às vezes, reclamando, gritando, né? Botando para fora o seu sentimento, mas sempre no final, claro, ele mostra a confiança, a importância de Deus, né? Mas ele abre o coração, né? Os salmos têm muito isso, né? É alguém que ali abre o coração, alguém que está, né? E o ser humano tem isso, né? Mas se a gente pensa assim, quando nós estamos bem, claro que a gente está muito bem, a gente acha que é o tal, né? Isso é do ser humano, né? Porque a gente está bem, né? E o próprio Salmo 50, Salmo 50:15 fala, né? Invoca-me no dia da angústia, né? Eu te livrarei e tu me glorificarás. O ser humano precisa mais, com certeza, nos tempos da angústia, né? Porque a gente se sente muito mais fragilizado. E a fragilidade, Paulo fala disso, eu gosto muito desse texto de Paulo, quando eu já citei aqui, né? Diz, quando eu estou fraco, aí sim Então, é que eu sou forte. Porque aí eu não busco a força em mim, eu busco a força em Deus. Aí eu fico forte. Então, às vezes, né, a gente precisa estar fraco para a gente ficar forte.
Pois é, tem aquele hino, né, pastor? Estamos no mundo, mas dele não somos, né? Sim, sim. Só somos passageiros aqui, né? Isso, Ou nós estamos peregrinos, nesse né? mundo, né? Se fosse pela vontade de Deus, somos todos do mundo de Deus, Sim. né? Muito bom. Alguma coisa. Fala, Lisete. Tem que abrir o microfone. Pois é, pastor. Eu não tenho nada para falar. Assim, uma coisa que eu queria destacar aqui, né? Essa questão que também aparece, né? Logo no início, né? A história de Adão e Eva, depois de Caim e Abel, né? Abel e Caim, mostra justamente o drama que é a queda em pecado, né? Claro que a gente fala ali, aqui a gente está citando o herói da fé, que é Abel, né? Mas o drama da humanidade, vejam, né? Adão e Eva perfeitos, né? No Jardim do Éden, tudo correndo muito bem, tudo certo. Bom, quando há queda em pecado, né? Os filhos já acabam um matando o outro. Olha o peso, o drama. Agora, se a gente pensar assim, né? Muitos aqui são pais e mães, né? Quando Adão e Eva viram aquilo, né? Que aconteceu com a própria família, e o próprio ato deles, né? Vamos dizer, o drama deles, né? De se sentir também culpados, né? Vamos dizer, por causa de uma atitude deles, veio toda essa consequência. E, né, nós continuamos vivendo essa consequência até hoje, né? Então, por isso, o exemplo de Abel, né, nós precisamos olhar muito para esse exemplo de Abel. E eu diria assim, nos nossos dias, Abel fala muito para nós ainda. Quando a gente olha também, né, para os nossos desafios hoje como cristãos. O desafio de Abel foi com o próprio irmão, né? Dá para dizer assim, né? O irmão não suportou ele, né, se dando bem diante de Deus, né? Então nós precisamos olhar para esse modelo que é Abel também como um modelo também daquilo que nós trazemos a Deus. Eu acho que nós como cristãos precisamos olhar o que nós trazemos para Deus. O quanto nós muitas vezes queremos de fato nos sacrificar, né? Por sermos Na cristãos. verdade, a gente se sacrifica muito pouco, né? Então, se a gente olhar assim também na verdade, ele foi um mártir, né? Ele pagou com a vida, né? Uhum. Ele acabou morrendo por agradar a Deus, né? Mas e ainda existe atos assim, né, pastor? Já existia naquele tempo o ciúme, a inveja, as brigas, as mortes, essas coisas, em função dessas coisas que começaram lá naqueles tempos. É como a gente diz, né? Só muda de casa, os Sim, problemas são os sim, mesmos. sim. Então, só muda a época. A geração humana e esses seus defeitos e suas qualidades são daqueles tempos e continuam até hoje. Vem tecnologia, vem uma porção de coisa para facilitar, mas essa essência continua. Eu ia tocar justamente nesse ponto, e a mãe falou agora das tecnologias, né? Se for pensar assim, as dificuldades, os desafios, né? O que a Bel passou foi bem menor se for comparar com o que nós temos hoje de disposição assim para desviar da fé, né? Se for pensar assim, às vezes eu vejo assim, a gente não vive, por exemplo, num país que tem perseguição religiosa, que tantos cristãos, né, vão lá e permanecem firmes na fé e perdem a vida, né, em outros países, lá no Oriente Médio e tudo mais, por permanecerem firmes na fé, né, por serem esse exemplo também ainda de heróis da fé, eu acho. A gente não passa por isso, mas se for
pensar assim, todo esse ambiente que a gente vive hoje, não só da tecnologia, né? Mas enfim, a própria, para ligar uma televisão, tu já vai ver tragédia, né? Tu tá só exposto a coisas ruins e para de certa forma fazer com que, né, tu possa se sentir tentado a desviar da fé. Então, acho que os desafios hoje é bem maior, assim, a gente olhar para isso, né, e ver, né, tipo, a gente falando, a fé é algo que a gente não vê, mas a gente confia, né, assim como Cristo, né, a gente fala que Cristo está vivo, né, ele ressuscitou, está vivo, e a gente, quando morrer, vai estar lá com ele, né, vivendo também, vamos estar vivos na vida eterna, outra vida. Eu vejo a fé a mesma coisa, sabe? Que é dom do Espírito Santo, o Espírito Santo habita na gente, a gente vai fortalecendo isso, é algo que a gente não vê, mas a gente sente. A gente não vê, Lu. Sim, mas sente, é isso que eu falei. Isso. Crer sem ver. A gente sente. Que nem dor. Quando tu te corta, a dor tu tá vendo, que é de um corte, mas a dor que vem, que tu não vê da onde. Eu diria assim, cada tempo tem os seus desafios de viver a fé. O Abel tinha o seu tempo, né, com um contexto talvez assim bem rudimentar, né, a gente pode dizer assim, né, em outros tempos as coisas foram evoluindo, aí nós, né, vamos pegar para o período da reforma, né, que a gente vai lembrar daqui uns dias, aí nós chegamos a um outro momento assim em que havia uma religiosidade, dá para dizer assim, era um mundo religioso, né, mas era um mundo vazio do ponto de vista religioso, né. E aí nós temos a reforma, né? Há uma retomada, mas aí nós temos depois um período posterior, né? Onde entra muito a razão, né? E aí, de novo, a razão, né? Não, ela acaba de novo atrapalhando toda a questão, né? Do cristianismo, não. E assim a gente vai tendo sempre fases diferentes, né? Em que os desafios estão aí. Talvez hoje seja a indiferença, né? Uma certa indiferença em relação a tudo, a indiferença em relação ao próximo. O que se vive hoje, né, se chama, os estudiosos aí colocam isso, né, como pós-modernismo, né, onde existe muito individualismo, né, o individualismo exagerado, é cada um para si. E, de alguma forma, isso gera o quê, né? Gera uma indiferença em relação às outras pessoas. Claro que tem movimentos de pessoas que tentam ajudar, mas, de uma forma geral, se coloca isso. Há muito individualismo, o foco está muito no eu, né? Então, Egoísmo, né, pastor, eu acho, né? Acho que Oi? individualismo acaba sendo até um termo bonito para esse tipo de comportamento. Acho que é egoísmo mesmo, sabe? Egocentrismo, né? Sim, sim, Também. Trazer as sim. coisas para o seu eu, o seu eu é acima de tudo e acaba sendo acima de Deus muitas vezes. E daí vem o self, né? Bem. O self é o myself, né? Eu, né? Dá para dizer assim que é o Deus de hoje, né? Não, o myself, eu, né? O eu, assim, o foco muito na pessoa, né? Então, claro que isso a gente vive hoje, isso gera uma indiferença do ponto de vista social, mas também do ponto de vista religioso. Então, sim, talvez esse seja o nosso grande desafio hoje. Por isso, nós precisamos olhar de novo para o Abel e pensar na oferta do Abel, né? E nós olharmos, ter o Abel como um exemplo, né? Da oferta dele, eu digo no sentido da fé, né? Da dedicação dele a Deus. Então, esse é o exemplo que Abel nos deixa, né? Essa vida voltada para Deus. Né? Então, isso que Abel ainda fala, né? Como diz lá em Hebreus, ele continua falando, né? Quer dizer, é isso, né? Mas é essa ligação. E a fé é isso. Você estar agarrado, né? Mas é isso, é se agarrar, é se apegar e estar grudado ali e viver, né? Talvez a gente pega assim, né? Domingo no culto, sábado, né? A gente vai falar sobre a fé como uma criança, né? E talvez esse seja o nosso grande modelo, né? A fé como uma criança.
né? Porque nós acabamos, né, e o mundo hoje nos sufoca, né? E a gente viu isso num outro estudo que a gente falou dos solos, diferentes tipos de solo, onde as sementes caem, né? Então, há muitas coisas que acabam hoje, né, nos sufocando de tudo que é lado, né? Então, precisamos olhar no para Abel. Essa conexão, né, que Abel teve com Deus, como um diferencial, que, óbvio, exige de nós também algum sacrifício, né? Não há vida cristã sem sacrifício também, né? Não há. Ela faz parte, né, dessa nossa vida como cristãos também. E aí eu acho que vale a reflexão também de Caim, quando você trouxe, né, de que ele levou a oferta e Deus recusou, por quê? Não pela oferta, mas pelo coração, porque Deus conhece o nosso coração, né? Então, vale o sacrifício, mas a gente também tem que ter essa consciência, né, do como a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo, porque Deus conhece o nosso coração. Com certeza, com certeza. Pois é. Eu posso, talvez, discordar e receber uma explicação se eu estiver errada na minha discordância. Sim, O fala. pastor falou ali com relação à atualidade, né, ao período. E aí eu estava pensando em tudo isso, né? Eu acho que alguns conceitos, eles são atemporais. Aliás, os conceitos em si, eles são atemporais. Fé é fé desde sempre, né? E sacrifício também. E aí é que eu posso estar equivocada, mas do que eu sei, assim, do significado, da etimologia de sacrifício, é que é uma oferenda, um ritual, em forma de ritual. O que hoje, né, na atualidade, em função de todas as revoluções e tudo, eu não vejo hoje o sacrifício existente e talvez nem cabível na atual sociedade. Eu acho que hoje, né, até no politicamente correto e tudo, enfim, o que a gente tem, a gente não faz sacrifícios, a gente faz escolhas. Daí entra a história. Cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a alguma coisa. Mas não é o sacrifício em si do ritual, da oferenda. Hoje não se tem mais no cristianismo, até onde eu sei, né? Existem algumas religiões islâmicas, muçulmanas, que existem os rituais de sacrifício até hoje. Mas eu não vejo mais no cristianismo esse ritual do sacrifício. O que a gente tem é escolhas. E na grande maioria das vezes, você escolher permanecer na fé, você abre mão de outras coisas e você sofre consequências por essa escolha. Mas eu não vejo como um sacrifício em si. Não, é que a palavra sacrifício, ela é usada nesse sentido que você colocou também, mas a gente também usa ela no sentido do sacrifício, você renunciar a alguma coisa. Nesse sentido também a palavra é usada. Sim, naquele sentido que você coloca, né, quando a gente fala o próprio Cristo, né, ele se sacrificou, ele se doou, certo? Ele ofereceu a vida, também como um sacrifício. Então, no Antigo Testamento, sim, ele tinha essa questão do sacrifício de animais, certo? Sim, nesse sentido, sim. Mas a palavra também tem essa conotação, né, quando nós falamos de doação, né, ou mesmo que eu renuncie a alguma coisa, então, ali eu preciso ter uma dose de sacrifício. É nesse sentido que a palavra também é utilizada. Mas sim, né, nesse sentido que você coloca ali, ela tem aquela característica lá no Antigo Testamento. Está dando eco? Pois é, eu não sei o que é. Eu falo, agora eu falei, eu falo e eu ouço eu falando. Mas, hein, pastor, mas acho que tem uma coisa também que a gente pode pontuar nessa fala da Silvia, que ela também falou ali, o livre-arbítrio, né? A Silvia falou quando é uma escolha, uma renúncia, mas isso não serve para as coisas espirituais, né? E a gente está falando de fé, né? Em que sentido? Pois é.
Não, porque a mãe falou assim, quando a Silvia falou, cada escolha é uma renúncia, né? Se a gente faz escolhas, tu vai escolher ou renunciar, né? Uhum. Depende, né? No sentido, porque a questão do livre-arbítrio, a gente tem livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas para as coisas desse mundo, não para as coisas espirituais, né? Não, tipo, a gente não vai escolher se a gente quer acreditar em Deus ou não, né? Enfim. Mas o livre-arbítrio é fruto do espírito, Lu. Sim, nós entendemos que a fé, ela é um presente de Deus, certo? Nesse sentido. Ela é um dom do Espírito Santo, né? Ela é um presente de Deus, né? Através da ação do Espírito Santo. Mas, claro que a gente pensar que Adão e Eva também tiveram livre-arbítrio, né? É o domínio próprio que a gente quer dizer, né? O livre-arbítrio no sentido de domínio próprio. Sim, mas no sentido ali que eles... nós temos a fé, mas nós temos o livre-arbítrio de continuar na fé ou não, né? Nesse sentido. Se eu disser, não quero mais, né? Pronto, larguei de mão. Isso é uma escolha. Então, nesse sentido... pastor, e daí não entra a briga do Espírito Santo com a gente aqui, eu não quero mais o Espírito Santo, quer que tu continue na fé. Não, aqui assim, ele continua insistindo, né? Aham. A fé é um presente, é a ação dele, né? Mas nós continuamos com essa opção também de escolha. Tem o homem ali dentro brigando contra essa coisa, né? É que ele está grudado na gente, né? Tipo um chiclete, assim, né? Quando está embaixo do sapato, né? A gente vai caminhando, gruda um chiclete, e aquele chiclete não sai dali, né? A gente arrasta o pé e aquele chiclete insiste em ficar, né? Mais ou menos isso, para a gente entender. Aí se tu bota o sapato de lado, tu esquece o chiclete, mas se tu botar o sapato no pé, tu vai grudando. Mais ou menos isso, o velho homem e o novo homem. Ele está ali, tá grudadinho ali, não só, tem um carrapato, né? Fica mais ou menos isso, né, para a gente entender. Não sei se deu para a Silvia entender. Não, eu entendi, até porque não, a questão que eu estava vendo era a questão que eu ainda continuo vendo que eu acho que nós usamos errado a palavra, de forma equivocada, né? Porque eu ainda continuo, eu acho sacrifício uma coisa muito pesada, parece que assim você está... obrigado, você não tem opção, você é obrigado a fazer aquilo, como se tivesse uma corda no pescoço ali. E eu vejo isso como... Eu não vejo a igreja obrigando ninguém a nada. Então, por isso que eu não consigo ver isso como sacrifício. Não, mas é no sentido, que a palavra... Tem essa questão do livre-arbítrio ali, né? Você escolhe, segue ou não, faz ou não, né? O que antigamente eram exigidos os sacrifícios. Não, mas é que o termo sacrifício é nesse sentido também, que na língua portuguesa é colocado assim também, né? Então, nesse sentido, né? Se eu faço uma opção, né? E eu preciso, por exemplo, como cristão, eu tenho minha responsabilidade de ser cristão, certo? Então, nesse sentido que eu acabo, sim, tendo que assumir responsabilidades. Então, nesse sentido, eu preciso ter uma dose de sacrifício. Nesse sentido que a língua portuguesa também usa essa palavra, né? Claro que ela vai ter um sentido diferente, mas na língua portuguesa essa palavra é usada também nesse sentido. Tá dando eco, pastor. Tá dando eco, né? Eu acho que o eco é quando eu ligo o meu microfone, porque eu estou no telefone aqui na cozinha e o Note está ligado lá no... Pode ser. Aqui em casa só tem uma coisa ligada no grupo. Vamos tirar a nossa foto? Já postei, mas faço outra. É que tem gente de câmera desligada aí, né? Todo mundo abre a sua câmera, que puder, aí pra gente... Pai, vem cá, pai. Tá, mas daí tem que virar aqui pra não. Aqui, ó. Apareceu os 3. Aí. Aí. Eu já cansei de sorrir. Feito. Eu vou postar lá o que eu fiz. Ficou um silêncio, um vácuo. Como é que é? Ficou uns 30 minutos lá de silêncio. Não, meia hora.
Mas teve gente fora. Na primeira foto que eu coloquei, tinha mais gente. Sim, tinha mais gente, estava a Cristiane, tinha o Vinícius, voltou o Vinícius. E tinha o Roger também, eu acho, né? E a Cristiane e a Camila também. É verdade. O grupo tá bom. O pessoal, sei lá, se perdeu a conexão, precisou sair. Bom, muito bom, pessoal, né? Chegamos aí, então, ao final do nosso primeiro herói da fé, né? E semana que vem a gente vai para um segundo herói, né? Eu não vou revelar ainda qual o herói, tá? Para vocês ficarem aguardando. Aí na semana que vem a gente divulga o herói. Alguém já quer se candidatar a ser o anfitrião? Houve silêncio novamente. Bom, a gente vai, durante a semana, aí, a gente vai conversando, tá? E a gente aí vê se alguém tem disponibilidade aí para a gente fazer isso. Vamos terminar com uma oração, depois a gente continua conversando sem gravar, né? A gente pode bater um papo aí, né? De forma mais informal também, tá certo? Nós vamos terminar com a oração da bênção, né? Então, para terminar esse nosso momento. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Ô, Vera, eu comprei as hóstias, viu?